Bom, agora vamos para um outro exemplo. Eu vou abrir aqui o segundo exemplo e mostrar uma situação um pouquinho diferente. Essa situação é legal para você aprender a organizar vários dados que estão sendo impressos ao mesmo tempo em uma única tela. Então, lá no começo do programa, eu coloquei uma variável do tipo inteira, chamada de contador1. Igualei ela com o valor 0, valor inicial. E criei mais uma variável também inteira, chamada contador2, também igualei com o valor 0. No void setup, dessa vez eu declarei apenas a função serial.begin, serial com S maiúsculo. O valor de 9.600 é padrão, que vai entre parênteses, e ponto e vírgula para finalizar o comando. Observe que aqui eu não coloquei nenhum serial.print, porque nesse programa eu não quero que apareça nada lá no topo. Eu quero que já comece com os valores do void loop. Então aqui embaixo eu tenho o início do void loop, onde aí sim eu coloquei um serial.print. E observe a diferença, dessa vez não é print ln, é só o print. E aqui eu coloquei entre parênteses o texto que vai ser impresso. O texto ele está também entre aspas, mas observe o seguinte, eu escrevi aqui contador, espaço, 1, espaço, igual e mais um espaço. Apesar de ser o nome contador, o Arduino não vai identificar isso daqui como variável. Como está entre aspas, ele já mudou a cor aqui do texto para me mostrar que ele está identificando tudo isso como um texto. E realmente eu quero que o Arduino escreva contador 1, porque é o nome da minha variável e na frente eu quero que apareça o valor da variável. Porque no programa anterior estava apenas aparecendo o valor, mas não identificando qual era o nome dela. Mas tem mais uma diferença do programa anterior. Antes eu tinha colocado apenas esse texto entre aspas, sem essa função f. Eu vou deletar ela aqui, só para mostrar como estava. Vou deletar aqui e aqui. Se eu colocar dessa forma, o programa vai rodar da mesma maneira. Porém, esse espaço utilizado, como vocês podem ver aqui embaixo, onde está 6% e 9%, é a memória dinâmica e a memória estática do Arduino. Esses valores eles mudam muito conforme você faz a programação. Então eu estou ensinando aqui um jeito de vocês economizarem memória do Arduino. Eu vou voltar o que estava e observe. Então eu abri parênteses, coloquei a letra F maiúsculo, abri parênteses novamente e coloquei um texto entre aspas. Aí eu fechei parênteses, referente ao primeiro parênteses aqui antes das aspas, e fechei parênteses novamente, que é referente ao parênteses que veio logo depois do serial print. Aí no fim do comando, ponto e vírgula, para ele entender que finalizou essa etapa. Então você não é obrigado a usar essa forma com a letra F, mas eu recomendo que sempre faça para economizar a memória do Arduino. Essa função é chamada de macro F e serve apenas para economizar a memória quando você for lançar um texto entre aspas. Bom, na linha de baixo eu coloquei serial print, novamente sem o ln. Por quê? Porque eu quero que ele escreva o valor de uma variável na mesma linha do que já estava o texto anterior. E que ainda assim continue nessa linha, porque eu tenho uma segunda variável que eu quero também ver o valor tudo na mesma linha. Então eu utilizei o comando serial.print, serial.print, nunca esqueça do ponto, abri parênteses, coloquei o nome da variável, contador1, aí sim tem que ser o nome idêntico ao que você lançou no início do programa, e sem nenhuma aspas, e também sem essa letra F da função macro. Apenas entre parênteses o nome da variável. Variável contador1, fecha parênteses, ponto e vírgula, encerrou o comando. Na linha seguinte eu repeti o serial.print, abri parênteses e agora, por aquela questão de economizar memória, usei a função macro. Coloquei F maiúsculo, abri parênteses novamente e um texto entre aspas.
Aqui eu lancei mão de mais um recurso para organizar melhor os textos. Observe que o Arduino vai imprimir o texto contador 1 igual um espaço e depois ele vai imprimir o valor atual da variável contador, contador 1. Ainda na mesma linha, ele vai colocar mais um texto, que é o texto contador 2 igual espaço. Mas eu não quero que ele coloque esse texto colado no valor que ele já imprimiu da variável. Então eu poderia vir aqui antes de escrever contador e colocar vários espaços, fazendo com que ficasse um espaço razoável entre um texto e outro. Mas eu quero mostrar um comando diferente para vocês, que é utilizar esse barra invertida e a letra T minúsculo. Essa barra invertida no meu teclado ela fica do lado da letra Z. Então quando você usa ela, é o equivalente a você utilizar o Tab, como se você estivesse digitando no Word, por exemplo. Quando você aperta o Tab, ele dá um espaço, ele cria uma tabulação, e aí é como se ele criasse colunas dentro do texto. Então, por exemplo, se eu estou aqui e aperto o Tab, você observa que tem um pulo muito maior do que a barra de espaço. É claro que são comandos diferentes. Então eu coloquei o barra T, ainda assim dei mais um espaço, contador, espaço 2, espaço, valor de igual, e mais um espaço para ele não imprimir o nome do contador, o valor da variável, colado ali no sinal de igual. Então finalmente fechei as aspas, fechei os dois parênteses que eu havia aberto no começo da função e coloquei ponto e vírgula. Encerrando esse comando, eu vou para a linha de baixo, onde eu tenho o último serial print, que é um serial.println. Observe que só nessa linha eu coloquei a terminação ln, porque eu quero que ele imprima esse último comando, que é a variável, o valor atual da variável contador 2, e após imprimir esse comando, ele vai dar um Enter no meu texto, ele vai pular para a linha de baixo. Dessa forma, eu determinei que ele escreva no início do programa o texto contador 1 igual. Na mesma linha, ele vai colocar o valor da variável contador 1. Ele vai dar um tab, vai criar uma tabulação. Vai escrever o texto contador 2 igual um espaço. E ainda na mesma linha, ele vai colocar a variável contador 2. Porém, logo após a variável contador 2, tem aqui o comando ln, que vai obrigar o monitor a pular para a linha de baixo. Feito isso, eu coloquei aqui uma função apenas para ir mudando o valor dessas variáveis, que é o contador 1 mais mais. Então ele vai somando de 1 em 1, igual no programa anterior. E o contador 2, coloquei uma equação diferente, onde eu fiz igual a contador 2 mais o valor 7. Então ele vai somando de 7 em 7. E aqui eu tenho um delay de 200 milissegundos, que é o tempo de atualização entre cada valor. Bom, vou carregar esse programa e mostrar o resultado na tela. Você clica aqui no monitor serial, ele vai abrir lá. E ali ele está apresentando em duas colunas os textos que eu coloquei. Texto contador 1 igual o valor atual dele. O texto contador 2 igual o valor atual dele. E aí ele fica atualizando as linhas e mostrando os dois. Observe que ele deu um pulo aqui, eu vou até tirar o auto-rolagem e voltar para a gente observar o que aconteceu. Olha só, quando o contador 1 chegou em 99, ele somou 1 e foi para 100. Quando ele chegou em 100, ele ia praticamente encostar aqui no texto do contador 2. Então, por isso que ele criou esse espaço maior, porque lá dentro eu tenho aquela função tab, que é o T, a barra invertida seguida do T. E se você quiser, você pode repetir aquele barra T, colocar barra T, barra T, barra T, para ele criar espaços cada vez maiores entre um texto e outro. Se eu voltar aqui para a autorrolagem, ele continua atualizando os valores de cada variável.
Bom, assim eu espero ter ajudado. Se você gostou, se esse conteúdo foi útil para você, deixa um like. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.